Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, nos abençoe abundantemente. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. É muito bom ter cada um aqui para a gente poder cultuar junto, né? Deus é único e Deus sabe quem é nós e creio que nós sabemos quem é Ele também. Por isso estamos aqui e nós queremos, né, irmão? Amém. Então nós vamos iniciar a nossa reunião fazendo a leitura do Salmo 91, são 16 versículos. Vamos ler todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do lácero do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucura de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, quão bom é, Senhor, ouvir a Tua palavra, fazer uma leitura do livro de Salmos, Senhor. A Tua palavra nunca envelhece. Sempre que a gente lê, parece que é algo novo que estamos ouvindo. E o Senhor sempre nos abençoando, porque o Senhor é bom. E eterno, Senhor, é as suas ricas misericórdias. Por isso eu rogo as tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor se faça presente aqui no meio de nós, porque a tua palavra diz, onde tivesse 2 ou 3 ou mais reunidos o seu nome, ali o Senhor estaria. E cremos de coração que o Senhor se faz presente em nosso meio, e por isso eu peço que o Senhor tome domínio da nossa reunião, que todos possam sair daqui melhores do que chegaram, e que as tuas bênçãos venham alcançar a cada um de nós. Que teu Espírito Santo venha e repouse sobre nós e permaneça conosco. Dê a tua bênção, a tua graça, abençoe o nosso pregador e que ele possa trazer a nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós possamos ouvir. É que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O de cruz seja belo dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas tu tempo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz vem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte me dá na glória de viver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar. Desse
na cruz gloriou, até que ao fim da descansar. Salva-me do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutino estrela ali, raios seus mandou-me, sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me gloriou, até que ao fim a descansar. Salva-me do rio, sempre a cruz ardendo em fé, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me gloriou, até que ao fim a descansar. Salva-me do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigiu, até que a terra eu possa ir ver. Santa lei do rio, sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me gloriou, até que ao fim a descansar. Salva-me do rio. Glórias ao nosso Deus, Amém. e com muita alegria e muita satisfação estar aqui hoje. Amém. Já faz alguns dias que nós nos congregamos, né, irmão? É verdade. Tem alguns empecilhos atrapalhando, mas quando Deus prepara, aí sim, aí a coisa vai, né? Vai tudo bem, graças a Deus. Eu vou saudar os irmãos, tudo na paz gloriosa do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabemos que pela sua palavra temos a certeza que Ele está aqui presente,
porque ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. Então nós acreditamos que sua palavra é fiel e digna e verdadeira. Amém. Glória a Deus. Desejo ler aqui um capítulo nas escrituras no livro de Éfeso, falando sobre a graça imensurável que Deus nos propôs para nós. Nos dando uma promessa fiel, que aquele que crê e for fiel até o fim, será salvo. Amém. Ou já estamos salvos. Glória a Deus. Aqui diz assim, somente pela graça somos salvos. O apóstolo Paulo foi um grande profeta aos gentios, um homem ungido por Deus. Ele tinha essa palavra tão grande, poderosa e maravilhosa para trazer, que até hoje, em nossos dias, ela está dando fruto. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Amém. Amém. Isso é uma leitura muito poderosa e uma leitura que dá esperança de você prosseguir diante de Deus, na presença de Deus, não olhando para as nossas fraquezas, porque nós estamos fracos, irmão. Tem coisas que nós falhamos, mas Deus não olha essas coisas. Verdade. Deus olha no profundo da sua graça, da sua misericórdia, porque Ele sabe do que somos feitos, nós somos pó.
E então ele usa a graça e a misericórdia para que nos dê força e proteção para nós seguir caminhando juntos. Porque quando nós partimos daqui deste mundo para o outro, nós já temos um passaporte comprado, estelado por Jesus Cristo. Ele já selou. É verdade. Selou lá na cruz. Então, qual é o objetivo que nosso Senhor Deus quer que nós praticamos e nós seguimos? As boas obras, que ele falou, as boas obras. Que é na verdade que nenhum cristão ele pode ter obras mal. Mas tem falha. Tem falha. Mas a falha, quando a pessoa falha, logo tem o Espírito Santo da graça, que nos convence ao arrependimento. Nos traz o arrependimento e aquilo logo que a gente confessa, o sangue do Cordeiro passa sobre nossas almas e nos purifica. Como disse o nosso precioso irmão Brana, Deus olha do céu para a terra, olha a igreja e não vê pecado, vê só o sangue do seu Filho. Amém. Sobre nós. Porque é onde Deus fala com o homem é através do sangue. Então, essa certeza devemos todos nós ter. É tão simples, do jeito que Paulo falou. Somente crer. Tem um hino que o irmão Brana canta muito, ele recorda muito na mensagem. Ó me beli, somente crer, somente crer. Porque quando o apóstolo Paulo estava preso lá naquela prisão, e ele foi solto e o carcereiro levou ele para a sua casa, o carcereiro perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para me ser salvo? O que Paulo impôs empecilho para ele, dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Paulo falou assim, crê no Senhor, tu e tua casa serão salvos. Amém. O que tem muito poder. Você vê aquela passagem de Abraão, que Abraão somente creu, e isso Deus imputou com justiça. Então Deus ama aqueles que creem do profundo do seu coração, porque Deus conhece. Desde da fundação do mundo que Deus te conhece. É verdade. Deus escreveu o seu nome no livro da vida, então Deus te conhece. Deus me conhece, Deus te conhece, irmão. Deus sabe os seus passos, Deus sabe tudo que você tem que passar e o que você vai passar. Deus sabe o que vai acontecer e Ele está com as mãos estendidas sobre nós para nos proteger. Nós temos as pequenas águias e aquela grande águia está lá, ó, de cima olhando para nós, ali para nos guardar e nos proteger e nos dar força, nos animar, meu irmão. Porque tem muitas coisas que vêm para nos desanimar. Mas a palavra de Deus vem para nos confortar, para nos fortalecer, para nos transformar espiritualmente. Porque o homem, na carne ele é fraco, mas o homem interior se renova a cada dia. Assim diz a palavra de Deus. Então, é somente essa palavra que Deus pôs no meu coração para mim. Falar sobre ela, sobre essa graça maravilhosa. Que nós nunca devemos perder a esperança dessa graça maravilhosa. Que bem-aventurado o cristão que morre na presença do Senhor. Porque ele não morre, ele dorme, né, irmão? Amém. Ele dorme. E estamos nos últimos dias. Nós sabemos que a vinda do Senhor, o arrebatamento está próximo, irmão. Não é que o Senhor diz muito aí que o Senhor já veio, depois veio, não. Nós aguardamos o retorno do Senhor pelo arrebatamento. Eu vim lendo as mensagens do profeta, e de primeiro eu li o selo, eu li um parágrafo aqui, um parágrafo lá, de uma e de outra, e ele falou no meu coração para mim ler do começo até o fim, cada mensagem. E eu estou lendo nesse propósito, já vou no quinto selo, já vou no 381.
no quinto selo, lendo. E vejo que o profeta tem falado coisa que eu nunca vi. Eu agora estou lendo, não estou lendo pedaço não, porque ele corrigiu. Você tem que ler. Se você não entender, ele diz assim, recorra às fitas. Aí nós não temos as fitas, nós não passamos a fita, né, irmão? Aí nós lemos a mensagem. Nós temos a mensagem. Né, irmão? Eu tenho mais de umas 500 mensagens. Mas nunca li o selo, que nem eu estou lendo agora, prestando bem atenção. Ler e reler, para guardar aquela palavra, aquilo que o profeta ensinou, guardar como é. Porque o homem que disser que o William Branham não foi um profeta, é porque ele não leu mesmo o selo de ponta a ponta. Se ele leu o selo de ponta a ponta, do começo até o fim, pegando ele até repete muitas vezes as coisas para a gente guardar no coração da gente. Irmão Branham repete. Então ele repete muitas coisas para a gente refletir. E aí nisso a gente vai aprendendo e se enraizando mais na palavra de Deus. Graças a Deus. É só isso. Agradeço a Deus por isso. Agora vai ter a oração. Quero apresentar também uma oração em favor da minha irmã Cecília. Quero que vocês ponham ela na oração também, que ela está internada no Grajaú. Era para sair esses dias. A minha sobrinha ligou para mim, ela ia sair de alta, aí o doutor passou pelo exame lá do médico. O médico falou que ela contraiu uma bactéria muito perigosa. Ia sair, reinternou de novo, nem saiu, já ficou lá mesmo internado. Já tinha tirado os aparelhos dela, ficou lá por causa dessa bactéria. Mas eu vou apresentar ela a Deus e peço para você, meus irmãos, também lembrar do nome dela. O nome dela é Cecília de Oliveira. Ela é uma crente, uma serva de Deus também. Ela congrega na Cristã Brasil, faz muitos anos. E vamos apresentar ela nas mãos de Deus, que só Deus é o Senhor que está em toda eternidade. Glória a Deus. Orar com o Lucas, meu filho, a esposa dele e também a filha, Antonella. Os irmãos lá de Buritizal também. Amém? Oração a todos nós. Então, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua divina presença, sabemos que o Senhor está presente aqui. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor cuida de todas as coisas, Senhor Deus. Quero apresentar, Senhor Deus, a minha irmã Cecília, lá no hospital do Grajaú. O Senhor sabe onde é que ela está. Envia, Senhor Deus, o anjo do Senhor lá, para ministrar a cura divina sobre a vida dela, Senhor Deus. Ela almeja ainda viver um dia, Senhor Deus. Mas tudo está nas Tuas mãos, Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor Deus. Então o Senhor abençoa ela, Senhor Deus, com a bênção da cura. Que na Tua palavra está escrito, o Senhor é o Senhor que sara a nossa enfermidade. É o Senhor que cura a nossa enfermidade. O Senhor não só cura, o Senhor transforma, o Senhor ressuscita, o Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor é o único Deus. Pai Santo está aqui, também te apresento o Lucas, Senhor Deus, filho do irmão Dorivan, e a sua filhinha Otinélia. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, essas vidas, Senhor Deus, com as bênçãos do céu, as bênçãos celestes. Que o Senhor abençoe o Lucas com as bênçãos celestiais, abençoe a sua filhinha com a bênção celestial, a bênção da cura divina, sim, a bênção do amor perfeito do Senhor. Abençoa também, meu Pai, os irmãos que estão aqui presentes, pastor Olivan e a esposa, Senhor Deus. Abençoa eles ricamente, Senhor Deus, e fortaleça eles a cada dia nessa batalha, Senhor Deus. Abençoa o irmão Zé Luiz, a esposa, Senhor Deus. Abençoa
todos os irmãos que estão aqui reunidos na tua santa presença, meu Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, tudo na nossa vida e o Senhor sabe o que é de melhor para nós. Então, esforça a nossa coragem, Senhor Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Aleluia. Acrescenta a nossa fé, Senhor Deus. Guia o nosso espaço, Senhor Deus, pela direção do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais de sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos pela sua graça, a sua bondade, Pai, a bondade da vida. É maravilhoso viver. Desejamos saúde perfeita,
porque a vida é boa. Glória a Deus. Então, nesta noite, nós queremos saúde perfeita, fé perfeita, para estar em perfeição diante do Senhor. Glória a Deus. Não a saúde para gastar com vícios, com jogos, com danças, mas uma saúde perfeita que possamos servir um ao outro com força e vontade, Glória a Deus. com fé para estar diante do Senhor. E assim o Senhor obrar em nós a sua vontade Glória a Deus. perfeita. Aleluia. Abençoe o teu povo, a tua igreja reunida neste momento. A igreja física aqui, Pai, reunida, e aqueles ao longínquo, através da internet, estamos reunidos no Espírito do Senhor. Amém. Abençoe a cada um de nós. Derrama teu Espírito de graça e de revelação. Fale ao nosso coração. Se há dúvidas, Pai, Glória a Deus. retire-as. Se há incredulidade, Tira, Senhor Deus. Aleluia. afasta de nós, Amém. pois nós desejamos viver diante do Senhor, em perfeita fé. Glória a Deus. E esta só vem do Senhor, Glória. através do teu Espírito. Amém. Então habite em nossos corações. Glória a Deus. Amém, Senhor. Fale conosco. Sim. Peço que o Senhor domine a minha mente, meus lábios e o meu coração. Graças a Deus. Tira o humano fora de cena Sim, e Senhor. que assim o Senhor abençoe os teus filhos. Amém. Pedimos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Nossa gratidão a Deus por mais um dia e também por poder estarmos reunidos aqui na casa do irmão José Luiz, né? Irmão Severino e irmã Magna, Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos, né? Para nós é uma alegria imensa. Amém? Irmão Severino, não quer dar uma palavrinha? Vem cá, fala alguma coisa, cantar um hino? É? Eu acho que eu vou falar. Ô, Glória! Vou dar um Vem. testemunho. Vem cá. Aleluia. Louvado seja Deus. Chega pra cá. Boa noite com Jesus. Amém. É motivo de muita alegria por estar presente mais uma vez aqui junto com nossos irmãos. Né? Muito bom. Né? Eu estou firme. Amém. Estou firme na graça do Senhor. Amém. Eu sei que eu não estou assim, essas coisas, porque eu ainda tenho umas coisas para me aceitar. Faço igual o irmão, tenho umas coisas, umas pendências para me aceitar. Mas graças a Deus estou firme porque o irmão Zé Luiz e o irmão Urban aqui, no dia que eles me desceram lá nas águas lá, foi uma bênção. Amém. E até hoje continua sendo uma bênção. Eu estou firme na presença do Senhor. Eu nasci na presença do Senhor e estou aqui até hoje. É por Deus que eu estou Amém. aqui. Graças a Então Deus. que Deus abençoe a todos e conserva nós sempre ser essas pessoas que a gente Amém. é. Amém. Né? Nós não podemos mudar. O irmão falou uma coisa certa, nós não podemos mudar. Nós temos que continuar sendo o mesmo que é. Né? Que Deus abençoe. E eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. E estamos felizes. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Que a nossa progressão de fé seja no Senhor, sempre, né? Amém. O irmão Raimundo fez menção de que Abraão foi justificado pela fé. É a única maneira de nos justificarmos diante do Senhor. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé. Tiago escreveu, né, que Abraão foi justificado diante dos homens pelas obras. Diante dos homens e diante de Deus. Então, como que somos justificados? É pelas obras ou é pela fé? Não, é pela fé. Né? A fé nos justifica diante de Deus. As obras, ensinou o profeta, que nos justifica diante dos homens.
Então, diante dos homens é pelas obras, mas diante de Deus é por fé. Amém? Então, não é só porque faz uma obra para Deus que está justificado. Não. Aí tem muitas obras. E muitas vezes nem é a vontade perfeita de Deus as obras que existem. É verdade. Uma mulher pregar o Evangelho é vontade perfeita do Senhor? Não, não é. Tem problema ela pregar? Não. Mas só que ela está contra a vontade de Deus. Tem que saber disso. Tá? A Bíblia diz que não é não. Quer fazer? É por escolha. Né? Essa escolha de cada um, esse é o livre-arbítrio. Precisamos entender estas coisas. Saber estas coisas. Elas são simples. Então, a mulher pode cortar o cabelo? A Bíblia diz que não. Mas se ela quiser, ela pode. Agora, se ela temer a Deus, por fé ela não fará. Ela não fará. Então, isso tudo é por fé e primeiro é uma decisão de nosso coração. Deus não vai trabalhar conosco se nós não decidirmos por Ele. Enquanto nós estamos lutando pelos nossos desejos, o que nós queremos, Deus vai nos abençoar, porque Ele abençoa a todos. A vida é uma bênção de Deus ou não? Ele dá para o ímpio e dá para o justo. Né? Alimentação, a fome, o alimento para saciar a fome. A fome é a necessidade do corpo, o alimento é uma necessidade para o corpo fortalecer. Então, se você tem fome, você vai decidir ficar com fome e morrer? Não, você quer vida, então você vai tomar o alimento e comer. Então, se queremos vida, nós vamos tomar a palavra de Deus, que é vida, e alimentar o nosso espírito. Amém? Que assim Deus nos ajude, nos posicione. Né? Deus nos separa do mundo, Deus nos separa da incredulidade. Agora, só somos separados da incredulidade quando nós cremos em Deus. Se nós não cremos, não é separado. Você vai permanecer na incredulidade. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é ouvindo a palavra que vai nos proporcionar fé. Os irmãos ouvem eu falar muito nas lives, até mesmo nos cultos, né? Tem virado uma frequência eu falar isso e não vou parar mais de falar. O Evangelho, há muitos pregadores. Então, aqueles que parecem que têm unção, que eles vão levar você a descrer do Evangelho. Quando foi nos dada uma oportunidade de crer no Evangelho verdadeiro, então Paulo escreveu que muitos, pelo seu desejo carnal, amontoaria comichões em seus ouvidos e fariam para si doutores, para sua própria perdição. Como mesmo o apóstolo Paulo disse que tem aqueles que... esqueci a palavra que ele diz, mas aqueles que pervertem a palavra para a sua própria perdição, torcem, certo? Então, ouvir sempre a palavra de bom grado, com gosto, com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, sempre com alegria em servir ao Senhor. Às vezes começamos a enrolar e gastar tempo e tal, e nós só temos culto uma vez por semana e fica difícil, mas às vezes também temos que ter as relevâncias dentro daquilo que pode, que não pode, o que não pode, as dificuldades, né? Eu vejo o irmão Raimundo, ele já tem aí os seus 70 anos, tem um problema de labirinto, então não é conveniente que ele fique dirigindo pela cidade. Eu não posso exigir do irmão Raimundo que ele vá nos cultos, posso? Agora, se tiver no coração dele, ele vai com isso ou sem isso. É verdade. Mas se ele falar que não vai por causa disso, é respeitável. Então nós não podemos ser, vamos dizer assim, extremistas, né? Extremistas. Nada justifica a nossa falta em um culto. Às vezes tem coisas que nós precisamos relevar e olhar com bom senso. Quem vai julgar aquilo é o Senhor, não sou eu. Amém? Então assim, que assim seja
a nossa vida na palavra de Deus. O cuidado ao ouvir pregadores, né? Dentro do programa de Deus, que Deus tem enviado, tem trazido, está profetizado, está dentro das Escrituras, e sempre você vai achar os rebeldes, que vai falar que aquilo não é verdade. Se a Bíblia diz, então eu não deveria nem mesmo ter vontade de ouvir quem já manifesta contra a Bíblia. Amém? Eu não acho que os irmãos têm que estar sempre me ouvindo. Eu não cobro dos irmãos de assistir a minha live. Se os irmãos são meus irmãos, se são minhas ovelhas, então sentiria na obrigação de assistir, né? Não vejo se o irmão compartilha ou não. Eu não cobro essas coisas não, meus irmãos. Cada um é livre. Se você acha que eu ensino, né, alguém mais precisa ouvir, merece ouvir, e que eu mereço a sua compartilhação, passe para mais alguém. Se você crê que Deus está falando, ajude mais alguém. Né? Eu falo para os meus irmãos, nunca falei isso, né? Nunca falei isso, é a primeira vez. Porque eu gosto da liberdade. Não gosto nada que oprime. Gosto das coisas certas. Né? Eu não sou um homem que vive cobrando a minha esposa. Porque se ela é minha esposa, ela tem que saber o que eu gosto e ela vai entender que a Bíblia diz que eu domino ela. Eu não precisava falar nada. Se ela é uma cristã, ela sabe isso. A pergunta é se eu fico cobrando. Glória a Deus. Há coisas que a gente cobra assim, né? Mas, né? Então eu não fico cobrando dos meus irmãos. Esse é o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito. Mas quando nós decidimos para Deus, então é com o Senhor. Amém? Qualquer momento nós vamos falar do casamento, né? Vamos falar quando lá no Oriente a moça entrava com a sua vestimenta e tinha um véu, que aquele véu era tirado do seu ombro e colocado no ombro do noivo. Aquilo quer dizer que ela estava depositando nele toda a sua confiança e estava falando para ele, você é o meu dominador agora. Então é a mesma maneira, né, que Jesus aparece como filho de Davi e tem o seu lado aquele véu, então é algo bem assim. Né? Então se nós decidimos ter uma união perfeita com Deus, então nós temos que lançar nele todo o nosso desejo. Então agora já não é mais o que nós pensamos, é o que Deus diz. É isso que tem que valer na nossa vida. Independente do que diga, está certo com a palavra de Deus? Por isso precisamos examinar com a palavra de Deus. Se não tem como eu examinar, se eu não consigo, agora nem todos é para isso, né? Isaías escreveu que Deus fala através daqueles homens a quem interpretar. Quem interpretará? Então Deus dá os intérpretes da sua palavra. Nem todos que pregam são chamados por Deus. Isso é verídico. Tem dom? Até tem. Se ele prega o evangelho, mas de certa forma você vê que ele está contra o evangelho, ele foi chamado por Deus. Aí está lutando contra Deus, é um espírito de rebeldia. Os irmãos estão compreendendo? Você pega lá o pregador prega sobre a Trindade. A Bíblia diz que é um único Senhor, que não é três. O batismo em nome do Senhor Jesus, ele traz o batismo trino. Mas tem problema eu ouvir aquele pregador? Não. Mas quando eu ouvir ele falando essas coisas, tem que saber que ele está falando contra o Evangelho. Então não compensa eu ouvi-lo. Por mais que ele seja um homem eloquente, de grande sabedoria, vou aprender algumas coisas? Claro que vou. Examinar de tudo. Também não sou hipócrita nisso não. Você pode ouvir, retém o que é bom. O único cuidado que eu advirto aos irmãos, cuidado para aquele espírito errado não te pegar. Se ele te pegar, vai te levar para a incredulidade.
E Deus está trabalhando para voltar a nossa fé no sentido perfeito. Amém? Aleluia. Vamos então à leitura da Escritura. De pé por um minutinho, por gentileza. João capítulo 1, versículo 29 e 36. No versículo 29 ele disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro, eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Nós encontramos Apocalipse, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, que nos diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Louvado seja Deus. Então, desejo pensar com os irmãos nesta noite, 7 Espíritos ou 7 olhos, máscaras de Deus. Disse o profeta de Deus que como um artista, ele desempenha vários papéis. Amor, pode deixar. Não tem problema. No YouTube, depois a gente faz aí funcionar. A gente copia e passa. Então, um ator troca de máscaras. Por quê? Nem sempre é o mesmo papel, sempre algo diferente, né? São cenários diferentes. Então, dentro do cenário da salvação, Deus usou máscaras, né? Ou seja, ele usou vestimentas, aquela vestimenta com a máscara. E a primeira vestimenta que Deus usou, que ele se vestiu e se manifestou, foi Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. É o lugar onde Deus escolheu para pôr o seu nome. Então tudo está no Senhor Jesus. Tudo. Então deixa eu ler aqui, o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 1, 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Portanto, porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim. E por ele, amém, para a glória de Deus por nós. Então toda a promessa de Deus são nele sim. Nele quem? Jesus Cristo. Amém? Então, o fato dos denominacionais crerem no Senhor Jesus é maravilhoso. Mas o fato deles descrerem do que Deus se propôs através do Senhor Jesus
leva à incredulidade. E o Senhor Jesus disse: todo aquele que crê será salvo. E o que não crê está condenado. Então nós, olhando para a manifestação de Deus com os homens, com Israel, Deus enviou profetas. Sempre. E conosco, os gentios, Deus trabalhou diferente? Somos melhores do que os judeus? Ou somos mais privilegiados? Ou Deus escolheu abençoar o catolicismo e abominar o protestantismo? Se Deus usa o catolicismo, então eles vão julgar todos os outros perdidos. Se ele usa a Assembleia de Deus, eles vão julgar os outros perdidos. E todos estão perdidos se não estivermos em conformidade com a palavra de Deus. E o julgamento vem pela palavra de Deus. Então, conhecer o programa de Deus, as promessas, não só do Messias que foi morto por nós lá no Calvário, mas o que desenvolveu, que foi predestinado nele, concernente à igreja. A redenção, a salvação dos gentios. Então, nisto está baseado os 7 anjos, os 7 mensageiros, que podemos tomar que cada um para o tempo que Deus prometeu que traria, que haveria aquele anjo, aquele mensageiro, vamos dizer, aquele profeta para aquela era, Deus disse e Deus se incumbiu de fazer isso. Não é feito por homem, não é feito pelo sistema da religião. Quando o Senhor Deus disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, aquela virgem não foi preparada pelos saduceus, pelos fariseus, herodianos, que era as religiões, os crentes daqueles dias. Deus mesmo se incumbiu de trazer a virgem, de preparar o ventre dela, de colocar a semente da vida e o Salvador nascer. Então, quando olhamos dentro do programa divino, tudo está em Cristo, tudo foi feito nele, por ele. Colossenses 1,16. Então tudo tem que nos levar a Cristo, tem que nos levar ao Senhor. Ele tem que ser a primazia primordial na nossa vida. Não pode ser maior do que os nossos irmãos apóstolos mensageiros. Não pode ser maior do que o homem. Nada maior do que o nome do Senhor Jesus, porque Paulo disse que a ele foi dado um nome acima de todo nome. E quem deu foi Deus. Quando Jesus nasceu aqui, Deus já havia mandado o anjo Gabriel dizer que aquele seria o nome dele. Então veio o nome dado por Deus. Quando você ouve homens querendo ensinar você que é um novo nome, manda Deus dar primeiro para ele. Então, se ele não crê nas Escrituras, não crê que Deus falou através de seu profeta. Crer no profeta, ninguém está obrigado, mas se somos cristãos é um dever nosso. Lá do Velho Testamento. Por quê? O Senhor Deus disse na boca de Moisés: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, seus profetas. Então, olhando que tudo está em Cristo, todo o plano de redenção. Então, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, olhar o plano da salvação e ver que ele estava no Cordeiro. Conhecer a manifestação do Cordeiro e o que Deus faz após a vinda do Messias. Este trabalho de redenção. Então, o próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus 13, do 37 ao 39. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem aqui? Jesus Cristo. A palavra semente. Então, ele que semeia a boa semente. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Amém? Você é filho do reino? Você é a boa semente. Aleluia. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Anjos, você vai no dicionário, quer dizer mensageiros. Então, muitas vezes as pessoas estão esperando anjos celestes tocando trombeta celestial. Não, aqui são anjos terrestres. Então, você começa a deixar a Escritura entrar em harmonia e vede a manifestação da Escritura, que Deus disse que faria. Nós lemos, então, Apocalipse 5, que disse que no meio dos 4 animais e dos anciãos tinha um cordeiro. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Então ele diz, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Enviados. Por quem? Por Deus, a toda a terra. 7 Espíritos. Deus tem 7 Espíritos, tem uns que aplicam aí, então, esses 7 Espíritos nos dons. Sabedoria e coisa. Não. Aqui está falando de 7 Espíritos, homem, não dos dons. Deus tem 7 Espíritos? Não, Deus é único. Ele é eterno. Então, este eterno, grande Espírito, primeiro ele habitou em Cristo Jesus. Então, ele é Deus encarnado. E aqui olhar, então, estes 7 Espíritos são 7 homens elegidos por Deus, já anunciados por Deus que Deus os enviaria para o seu trabalho, para que trabalho, ou que trabalho é este que Deus os enviou para ceifar a semente, os filhos do reino. Ceifar, juntar. Os irmãos estão entendendo? Não deixe passar por alto, é simples essas coisas. Ceifeiros. Então, o que são esses ceifeiros? Eles vêm apregoar o evangelho, a inspiração que foi dado para aquela hora, e aquilo mexe com o seu coração e te identifica com Deus. E você abandona o mundo, abandona os credos, o sistema religioso,
e se ajunta no Senhor. Isso forma a igreja do Senhor. Então, para cada tempo, Deus enviou este mensageiro. Então, isso nós vemos, Apocalipse, capítulo 1, Cristo andando no meio dos 7 castiçais e na sua destra, seu poder, sua mão. Ele tinha 7 estrelas, que são mensageiros, que são os anjos. E então, logo nós começamos a olhar estes anjos mensageiros quando João escreveu o Apocalipse 2 ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e assim vai, né? Deus enviando os seus mensageiros. Agora eu estou ensinando aqui os meus irmãos. O que vai nos ouvir depois, ele decide se ele crê ou não, se ele toma Deus em sua palavra ou não, né? Foi Deus que disse, então, desses 7 anjos, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e cada uma dessas 7 igrejas tem um anjo. Quando o Senhor Jesus disse para João, em Apocalipse 10, que João escreveu que na voz do 7º anjo seria revelado os mistérios de Deus, ou mistério. Agora, quem disse foi o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro? Agora, ele falou isso, e quando nós olhamos para este Cordeiro de Apocalipse 5, nós vemos 7 olhos. O que é o olho? O olho é a luz do corpo, o Senhor Jesus disse, né? Se o teu olho é cego, o Senhor Jesus disse que todo o seu corpo está em trevas. Então, o olho de Deus, a visão, a clareza. Você fecha o olho, está tudo escuro, você não vê. Se for caminhar, né, eu vou atropelar vocês, eu não vejo nada pela frente. Mas agora eu abri o olho, eu posso ver vocês, é a luz. Né? Então, se eu caminhar, o meu corpo não sabe onde vai ter um buraco, se eu estou cego, eu vou cair no buraco. Mas se eu estou vendo, então a luz me fará desviar do buraco. Então, olhar a formação do corpo noiva durante as 7 eras, que são os 7 olhos do Cordeiro, o qual já havia sido falado pelo Senhor Deus através do profeta Zacarias, de uma pedra com 7 olhos. Parece estranho, é monstro? Não, é só uma profecia. Né? Pedra, fundamento. Eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, e nelas tropeçarão. Quem é essa pedra? É Cristo. Esta pedra tem 7 olhos, e nós vemos então o desfecho, 7 anjos mensageiros, está no Cordeiro. Agora é Deus que disse isso, né? Então é uma imprudência nós não querermos crer nisso. Se não cremos que Deus enviou os seus mensageiros e vamos aplicar outra coisa, ou se não são os que Deus enviou, Deus vai ter que enviar outros. Alguém vai ter que cumprir ali. Deus o disse, então Deus proveu essas coisas. Você crê nisso? Então, os olhos é a luz do corpo. O Senhor Jesus disse, né? Lucas 11, 33 e 34. Ninguém acendendo uma candeia, uma luz, né? A põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que haja luz, clareza, né? Então põe no alto, não vai pôr num lugar abafado, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo é a luz. A luz do corpo é o olho, né? A candeia. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será iluminado. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso.
Então, falar de olho, visão espiritual, olho de Deus. Então, ver os 7 olhos do Cordeiro, 7 espíritos enviados de Deus. Então, ver com estes olhos é ter a luz de Deus. E quando se rejeita a luz, então aqueles que dizem ser a luz são pregadores, eles estão em trevas e todo o corpo, ou seja, toda a igreja. E é duro dizer, mas o pregador pode fazer 2 coisas, meus irmãos. Ele pode levar a igreja a ter luz ou pode levar ela a cegueira. Se ele tem o Espírito Santo é a luz. Sem o Espírito Santo ninguém tem luz. Não adianta, né? Sem o Espírito Santo, porque Deus é luz, escreveu o apóstolo João. Se estamos nele, não estamos em trevas. Mas se estamos fora, agora este fora que é onde vai nos colocar a nossa fé. Naqueles que estão diante do povo para conduzir o povo. Então o Senhor Jesus, ele disse para nós, me perdoe, né? Ele disse que eu sou a luz do mundo. Né? Quem andar em mim jamais andará em trevas. Então, ele é Deus, Deus é luz. Mas por outro lado, ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, a responsabilidade de quem ensina o Evangelho, ele vai cegar ou ele vai te dar luz. E tudo pelo mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho que traz luz a um, cega o outro. O que tem a luz perfeita, o outro é cegado, é porque ele não creu. Porque o que crê tem a luz. Mas há um grande problema, porque todos que creem, ou me perdoe, todos que pregam, diz ter a luz. O falso e o verdadeiro diz ter a luz. A verdadeira noiva é a verdadeira noiva, mas a falsa, ela diz que é a verdadeira, ou não? A falsa noiva diz que é a verdadeira noiva. E quando ela diz que é a verdadeira noiva, ela faz chacota da verdadeira, zomba e diz que aquela verdadeira está perdida. Então, precisamos ser cuidadosos. Então, eu gosto da expressão, né, que Paulo disse, eu rogo que Deus nos dê o espírito de graça e sabedoria, ou seja, o espírito de revelação e sabedoria. Revelação é a luz, é o entendimento, é a clareza da palavra de Deus. É isso que vai nos posicionar em Deus. É essa clareza de Deus. É essa clareza que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro. Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou. Não foi a carne e o sangue que falou para você que eu sou o Filho de Deus, Simão. Não foi. Não foi os ensinamentos aí dos fariseus, dos saduceus. Mas foi Deus, o Pai que está no céu, que te revelou. Esta é a diferença da igreja de Deus. Porque é Deus que revela no seu coração. Quando um homem vem com o evangelho para te embrulhar, te enrolar, te desviar da verdade, à luz do Evangelho, o Espírito Santo, opa, deixe isso para lá. Deus nos conduz, irmãos. Isso é fato, isso é verdadeiro. O apóstolo Paulo disse que há um Espírito que testifica com o nosso Espírito que isso é verdade. Este Espírito que testifica com o nosso Espírito é Deus, Ele é o Deus da verdade. Ele é o Amém, Ele é o tudo. É Ele que vai testificar em nosso coração. É isso que nos faz verdadeiros cristãos. Então, sem o Espírito Santo, não tem verdadeiro pregador.
Sem o Espírito Santo não tem ressurreição para a vida eterna. Sem o Espírito Santo não tem arrebatamento. Sem o Espírito Santo não tem o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. E quando é que nós temos o Espírito Santo? Então a coisa fica difícil, né? Não vamos polarizar, mas vamos ser sinceros. Atos 5 diz que quando nós lhe obedecemos, nós temos o direito. Nos é dado o Espírito Santo. Se não obedecemos, não precisamos ficar iludidos e dizer, eu tenho o Espírito Santo. Agora, cada um conhece a sua fraqueza, a sua deficiência. Não vamos polarizar e nem nos trazer condenação por causa disso. Mas vamos tentar melhorar dentro disso. Não tem homem que possa bater no peito e dizer, eu vou para o céu. Ou não. Se o Senhor não me levar, não tem jeito não. Não tem homem que possa entrar ali. Deus olhando do céu para a terra, ele não viu um justo sequer. Agora eu vou bater no peito, eu sou justo, eu sou bom. Que coitado de mim. Coitado quer dizer desgraçado sou eu. Agora eu estou confiado na graça. E isso vai me levando cada dia a um aperfeiçoamento. E eu tenho certeza que até o fim nós não damos conta de cumprir tudo. Será somente a graça mesmo. Né? Então não ficar prostrado também diante de nossas fraquezas. Paulo disse, olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Enquanto estamos olhando para nós, para o nosso eu, a nossa fraqueza, nós estamos em queda. Você nunca consegue ser cristão. Mas quando você deixa de olhar para você, a sua fraqueza, a sua deficiência, e passa a olhar o Senhor, aí Ele nos conduz. Amém? Aleluia. Eu quero ler um pedaço, um parágrafo aqui, teria muito para ler, mas eu vou ler um aqui para que nós venhamos terminar logo, né? Dentro do primeiro selo, o profeta disse assim, parágrafo 61, mas agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão do Pai. Isso é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro dos selos, o livro de selos, ou um livro selado com 7 selos, abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. Vou marcar um parágrafo aqui, agora eu estou meio confuso aqui. Tá, parágrafo 57, diz assim, naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado, falando do tempo das eras, tá? O tempo das eras não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam lá. Nos tempos da Bíblia, a Bíblia dura desde sempre, os mistérios estão lá. Os mistérios estavam lá. E eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu. João viu o quê? As revelações, as escritas de Apocalipse, que ele escreveu. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre o cavalo branco. Mas o mistério diz, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro
deixar o trono de intercessão, de sua intercessão como parente redentor. Muito bem, quero que os irmãos entendam. Dentro disso aqui é para ser revelado. Quando o Cordeiro deixa o trono. Agora, o que é para ser revelado? Os mistérios. Dentro da colocação do profeta, se nós cremos que o profeta é verdadeiro, então isso tem que ser verdade para nós. Agora tem que ser uma verdade de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver conforme a palavra de Deus, você pode jogar fora que é apenas uma enrolação. É doutrina, é ismo. Agora, dentro do que eu li para os irmãos, o irmão Brana disse que os selos eram para ser revelados depois que o Cordeiro saísse do trono. E eu pergunto, quando é que o Cordeiro saiu do trono? Os irmãos que acompanham aí, os pregadores, né, da mensagem no Brasil, em Franca, eles disseram e dizem que o Cordeiro saiu do trono em 1963. Se foi em 1963, eu desejo que eles me provem isso pela Escritura. Ah, mas você está incrédulo. Não, não estou incrédulo. O irmão Brana não disse que a aparição de 7 anjos para ele foi a vinda do Senhor e segunda vinda. Ele não disse isso. O que ele disse? Que o selo seria revelado quando o Cordeiro deixasse o trono do Pai. Então, quando lemos Apocalipse 5, nós lemos só, aqui nesta noite, nós lemos só o versículo 6. Mas se você ler os anteriores, quando João viu o livro selado, e ninguém era digno de abrir o livro, ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, o anjo tentou acalentá-lo, confortá-lo. Não, João, não chore. Olhe o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E João disse, quando virei para ver, viu um cordeiro. Quem era aquele cordeiro que João viu? É o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, este cordeiro que João, o apóstolo, viu, é o mesmo cordeiro que João, o Batista, apresentou. É o mesmo cordeiro. João conheceu como seu Messias, mas agora na visão ele estava conhecendo como Cordeiro Redentor. Até então, ele não sabia daquilo. Ele chorou e não viu ninguém digno. Mas quando o anjo disse, olhe, veja o leão, ele viu o cordeiro. Falou, mas isso eu conheço. Agora, João Batista, o profeta, ele apresentou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou certo que zombarão disto. Como estou certo que não crerão? Dirão que eu estou com falsa doutrina. Mas me mostre outro lugar que a Bíblia mostrou o Cordeiro. Aqui na terra. João apresentou. Então o irmão Brana disse que os selos eram para ser abertos depois de quando? Da vinda do Cordeiro. Por quê? Aí que eu disse para os irmãos no princípio, é ver todo o desenrolar
do plano de Deus, da redenção. Porque tudo está em Cristo. Então, em Cristo nós temos um livro selado com 7 selos. Nós temos um anjo forte descendo do céu. Nós temos 7 trovões. Nós temos 7 trombetas. Agora, esses 7 trovões, 7 selos, 7 trombetas, está falando do corpo noiva. E a noiva estava no cordeiro, como a Eva estava em Adão. Então nós fomos feitos nele. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Você estava nele antes da fundação do mundo. Eis então o seu nome no livro da vida. Você o crê? Quando você estava nele, quem é ele? O Senhor Jesus Cristo. Você é a parte feminina, é a igreja. Qual é o seu nome? A Senhorita Jesus Cristo. A noiva tem o mesmo nome dele. Ela toma parte de seu nome. Aleluia. Então, ver esse cordeiro vindo, morrendo, e depois vermos as eras começando. Que são as eras? É o tempo de oportunidade dado aos gentios. Que começou com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas na Ásia Menor, 7 tempos em que Deus vem trabalhando, e para cada tempo Deus tem um anjo na voz do 7º anjo. Ele prometeu revelar o segredo. Agora isso é promessa que estava em Deus, em Cristo, Paulo disse. Então, crer na palavra de Deus, crer nesta promessa, nesta manifestação, que após o nascimento de Cristo, para redimir os judeus, selar a visão e a profecia, então a rejeição do judeu e a vinda do evangelho aos gentios, o trabalho de Deus para conosco. Então 7 espíritos diante do trono, ou 7 olhos que estavam no cordeiro. Então em cada era, depois que Deus se tornou carne humana, se vestiu de uma carne humana, a qual aparece que Jesus Cristo, em Apocalipse 19, ali fala que Deus está vestido de uma veste salpicada de sangue. Você viu alguma roupa suja de sangue? Não. Ele estava mostrando aquele corpo que foi ferido por nós. Deus está vestido daquela veste, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, aquele primeiro ato da cena da redenção, Deus em carne humana, e depois o Espírito Santo caindo na igreja, e o próprio Espírito Santo agora vendo e concluindo o seu trabalho nas eras, trazendo o seu eleito, o seu Messias, e cada ungido, cada eleito de cada era, unção, Messias, unção do Espírito Santo. E então, o Espírito Santo descendo em nós, Deus em mim e em você, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, porque ele veio nos 7 chifres e nos 7 olhos. E quem é? São 7 homens? Não, é o Espírito Santo usando um homem em cada era. Um homem, 7 homens, então 7 espíritos. Deus usando aqueles homens, Deus trabalhando no espírito deles. Então isso é os 7 espíritos de Deus. 7 igrejas. O Espírito Santo que estava lá na igreja primitiva é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora? Ou não? Sim. Amém. Então, se lá os irmãos eram os mensageiros, o Espírito Santo estava falando através deles, eles mataram o Messias, que era um só, agora Deus trouxe em abundância. Deus mandou um mensageiro, nos leva de volta à verdade, e agora então ela se espalha.
E sempre que a verdade se espalha, o diabo trata de infiltrar os seus, aqueles que dissolvem a graça de Deus, como disse Judas, né? O apóstolo que escreveu o seu único livro, diz que dissolvem a graça de Deus. Dissolver, esparramar, tirar fora. Então, dentro destes 7 selos, 7 olhos, 7 espíritos, são onde Deus veio para um trabalho especial. Depois de revelar e falar através deles, encher a sua igreja. Mas agora não é encher com o espírito do profeta, é com o espírito do Senhor Jesus. Amém? É ser cheios de Deus, posicionados por Deus dentro deste corpo, que é a noiva do Senhor. Então, conhecer os 7 olhos, 7 espíritos, 7 trombetas, 7 trovões, cada um tem o seu significado, mas está falando da mesma coisa. Trombetas é anúncio do Evangelho. No Velho Testamento, quando tocava a trombeta, ajuntava para a batalha ou ajuntava para a festa. Trombeta, então, nós nos ajuntamos para festejar o Senhor, glorificar o seu nome, e ao mesmo tempo você entra numa batalha espiritual. Trovões, 7 trovões é a voz de Deus, trovão é a voz de Deus. Deus, através de seus 7 espíritos, seus 7 anjos, trouxe 7 trovões, que são 7 mensagens para o corpo da noiva. 7 selos é o segredo que Deus tinha guardado para cada era e ele veio trazendo. Então tudo isso está falando da noiva do Senhor. E ela só nasce do Senhor. Então o Senhor vem, nasce como um homem. Então depois que o Cordeiro deixou o trono do Pai, que podia ser aberto os selos. Porque isso tudo está falando dele dentro deste plano da redenção. Amém? Os irmãos entenderam? Se não entendeu, que Deus nos ajude, completa em cada coração. Depois podemos estar conversando sobre isso. É só perguntar, não tenha dúvida, precisamos estar claro. Aquele que não nascer de novo não pode entender o reino dos céus. Não pode ver, não pode entender. Se nós não entendemos, não vemos, então vamos ser incrédulos no tocante àquilo. Precisamos ter revelação, clareza vinda do Senhor. E que assim o Senhor possa esclarecer os nossos corações. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos por sua benignidade, por sua grandeza. Tu és santo, tu és maravilhoso. Só o Senhor pode guiar os nossos passos dentro deste caminho justo e santo. Que a sua santidade venha ancorar o nosso coração, fortalecer em fé e virtude. E assim, Pai, cada coração humilde entregue em tuas mãos, o Senhor testificar desta grandeza, tão humilde, tão simples, mas que é passado dos olhos dos grandes entendidos, mas é dado, é revelado aos pequeninos. Abençoa a tua igreja, Pai, os teus eleitos. Posiciona cada um, Pai. Nos fortaleça em fé, em virtude. Pedimos estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Saúde uns aos outros no nome do Senhor Jesus.